Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 9. Espírito Santo de Deus. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Diz assim, Marcos 9, a partir do versículo 14. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa crer. Mais forte: você precisa crer nesta noite. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está inserido num contexto, sendo breve. Jesus, ele chama 3 discípulos com ele sobe um monte, ele chama Pedro, Tiago e João, porque nós sabemos que havia a multidão que seguia Jesus, que via os milagres de Jesus. Havia os 12 discípulos que estavam ali com Jesus, sempre com Jesus. Mas haviam 3 dentre os 12 que eram ainda mais próximos de Jesus, que eles viram coisas que os outros discípulos não viram. E esses discípulos eram Pedro, Tiago e João. Aleluia. Porque existem coisas que o Senhor, ele seleciona as pessoas específicas para poder ver. Amém, irmãos? Amém. Existem pessoas, é por isso que às vezes, como igreja do Senhor, às vezes nós chegamos para algum irmão que é da mesma fé, cristão como a gente, é da mesma igreja, e às vezes a gente chega para compartilhar algo e às vezes o irmão não entende aquilo que a gente está compartilhando. Mas é porque tem coisas que o Senhor entrega a gente, então faz sentido na cabeça da gente, não vai fazer sentido na cabeça do irmão. É tanto que quando eles sobem ao monte, Jesus está lá com eles, Jesus, Pedro, Tiago e João, e aí acontece algo extraordinário. As vestes de Jesus ficam resplandecentes, elas ficam brancas, e a Bíblia diz que ela é tão branca como ninguém na terra consegue fazer um branco daquele jeito. Podia lavar com o que fosse, mas não fica tão branco como as vestes de Jesus que ficaram naquele momento. E Pedro, Tiago e João, eles veem aquilo, Jesus está ali, as vestes dele ficam glorificadas, fica branco. E juntamente com Jesus aparecem 2 profetas muito conhecidos do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Eles se apresentam e estão junto ali com Jesus. E Pedro, quando vê aquilo, porque Pedro era aquele discípulo, ele era aquela pessoa que sempre falava o que vinha à boca. Não tem essas pessoas, né, que
Quando ela não sabe o que falar, mas ela tem que dizer alguma coisa. Porque às vezes a gente, quando não sabe o que dizer, a melhor coisa que a gente faz é o quê? Ficar calado. Mas tem gente que tem necessidade de falar, mesmo que o que fale não se aproveite de nada. Mas tem gente que tem essa necessidade de falar, né? Que parece que o cérebro já é ligado ali na boca. Eu peço a atenção dos jovens. Eu peço a atenção dos jovens. Se vocês ficarem conversando, tire a atenção de quem está no altar. Então, por favor, nos ajude. Em nome de Jesus, eu agradeço. Então Jesus, olha, Jesus está lá com os discípulos, Pedro, Tiago e João. E as vestes de Jesus ficam brancas, ficam resplandecentes. E aí Pedro, que é esse cara que fala tudo que vem à boca, Pedro olha para Jesus e diz assim: olha, Senhor, bom é este lugar. Aleluia. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Vamos fazer 3 tendas para a gente ficar nesse lugar, porque o lugar onde a presença do Senhor se manifesta é maravilhoso. E às vezes a gente não quer nem sair, ou não é? Quando o Senhor começa a manifestar a glória dele no ambiente, às vezes o que nós não queremos nem sair daquele lugar, nós queremos ficar na presença do Senhor. Mas o Senhor tem um tempo determinado e Ele tem um propósito para todas as coisas. E ali o Senhor se revela, depois volta ao normal e eles estão descendo do monte. Pedro, Tiago, João, juntamente com Jesus, eles estão descendo do monte. Só que quando eles estão chegando, eles se deparam com um alvoroço. Os outros discípulos que haviam ficado estavam cercados pelos fariseus, pelos escribas, que eram religiosos da época. Eles estavam ali numa discussão. Jesus chega para eles e pergunta: o que vocês estão questionando? O que vocês estão conversando aí? Só que no meio daquelas pessoas aparece um homem que está com um filho endemoniado. A palavra fala de um jovem lunático, louco, chega diante de Jesus e ele diz: Senhor, o meu filho está endemoniado, miseravelmente endemoniado. Era o espírito que se manifestava na vida daquele jovem, que jogava ele no fogo, que jogava ele na água. E ele diz assim: olha, eu roguei aos teus discípulos, eu pedi para que eles fizessem alguma coisa e eles não fizeram nada. Então, se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, faça, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Você está entendendo nesta noite? Ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu já trouxe ele para os teus discípulos. Ele está precisando muito, Senhor, mas eles não puderam fazer nada. Então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça, nos ajude. Aleluia. E Jesus olha para aquele homem e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E sabe o que eu aprendo com Jesus, irmãos? Jesus, quando está descendo do monte, como eu já falei, depois daquela visão gloriosa, ele se depara com aquela algazarra. Os discípulos estão ali sendo questionados pelos fariseus, mas tem alguém no meio da multidão que está sofrendo. O filho está endemoniado. Não era apenas uma dor, porque existem doenças, existem problemas que são puramente físicos, puramente mentais, puramente físicos. Você vai no médico, você toma um comprimido, você faz uma cirurgia e aquilo se resolve, mas existem questões que são espirituais. Então não tem médico na terra nenhum que consiga resolver. E era o caso daquele menino. A razão daquele menino, daquele jovem estar louco, sim, ele estava louco, mas a razão era um espírito maligno que havia se apossado da vida dele, que jogava ele no fogo, que jogava ele na água, que colocava a vida dele em perigo, e o pai já estava desesperado. Então o último recurso daquele homem é ir até Jesus de Nazaré. Mas quando ele chega lá, ele não encontra Jesus, mas ele encontra os representantes dele.
Ele encontra os discípulos dele. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, mas ficaram quantos? De 12. Ficaram 9, não é isso? Ficaram 9 lá representando o Senhor Jesus. Mas eles estavam envolvidos na discussão ali. Os fariseus que chegaram para questionar não sei o que, para perguntar não sei o que, e esqueceram a situação daquele homem. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes, irmãos, a gente se envolve com discussões, ou se envolve com coisas que não vai levar a lugar nenhum, e a gente esquece de ver o que a gente precisa fazer. O que precisa ser feito a gente não faz. Nós precisamos aprender, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, porque existem pessoas que muitas vezes vão se aproximar de nós, elas não estão interessadas realmente em saber o que a gente pensa. Elas estão interessadas em simplesmente nos tirar daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Os fariseus estão ali questionando os discípulos, não porque eles queriam aprender alguma coisa, mas porque eles, como sempre, queriam confrontar, queriam atrapalhar a obra do Senhor. Então que nós possamos, em primeiro lugar, pedir ao Senhor discernimento espiritual. A capacidade de enxergar quando as coisas vêm para nos embaraçar e nos impedir de enxergar o que o Senhor quer que a gente enxergue. As necessidades daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão precisando, para que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida deles. E a palavra do Senhor diz, como já foi lido, como já foi dito nesta noite, aquele homem chega para Jesus e disse: já falei com os teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. Mas Jesus olha para ele. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo: se podes crer, tudo é possível aqui. Antes de Jesus operar um milagre, antes de Jesus manifestar o poder dele, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus está se aproximando, o demônio já se manifesta ali. Mas antes de Jesus operar o milagre, ele vai trabalhar na vida do pai do garoto. Porque não adianta a gente chegar diante de Jesus e querer receber algo de Jesus se a gente não crê em Jesus. Não adianta, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é real e que Ele recompensa aqueles que Ele buscam. Sabe, irmãos, existem momentos que a gente passa por situações, que a gente procura um, que a gente procura outro, que a gente pede ajuda de um, que a gente pede ajuda de outro, que a gente vai lá e pede oração a um, pede oração a outro, e não se resolve, não acontece. E às vezes, quanto mais o tempo passa, a nossa tendência é o quê? Que a gente vá desacreditando. É ou não é? Porque a gente já tentou tantas vezes, porque a gente já bateu em tantas portas, porque a gente já veio no culto tantas vezes, e já foi declarado tantas vezes sobre as nossas vidas que o Senhor ia nos abençoar, mas o tempo está passando, eu não estou conseguindo ver nada mudar, eu não estou conseguindo ver aquilo que o Senhor disse que faria acontecer. Aí às vezes a gente chega na presença do Senhor e diz: Senhor, já não tenho fé mais para acreditar. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faça. Tem aqueles momentos que às vezes a gente quer provar o Senhor, que a gente quer colocar o Senhor contra a parede e dizer se o Senhor pode fazer alguma coisa. Só que esse se da gente já mostra a nossa incredulidade, já mostra que a gente não acredita mais. Porque eu já falei com fulano, Senhor, eu já falei com ciclano, Senhor, e não deu certo. Mas o Senhor, nesta noite, nos trouxe até este lugar para nos dizer: você precisa entender que não importa o tempo que passou, eu ainda continuo sendo Deus. Então quando você chegar na minha presença, você precisa saber quem eu sou. Eu posso fazer o que você quer que eu faça. Eu posso fazer o que você precisa que eu faça. Eu tenho poder para fazer. Mas a grande questão desta noite não é o seguinte: não é se eu posso fazer, mas é se você ainda é capaz de crer. Olha, o Senhor te trouxe até este lugar para restaurar a sua fé, a sua confiança nele. Porque às vezes a nossa oração ao Senhor é: Jesus, mude do lado de fora. Aleluia.
Jesus trabalhe do lado de fora, abra aquela porta que eu estou precisando, cure aquela pessoa, Jesus, pela qual eu estou orando, e o Senhor Jesus está dizendo, eu quero trabalhar do lado de fora, mas só que antes, Aleluia! eu vou trabalhar do lado de dentro. Meu Deus! Antes eu vou trabalhar do lado de dentro. Porque às vezes a gente acha, irmão, que a gente tem direito de chegar diante do Senhor. Meu Deus, sabe? Chegar diante do Senhor para jogar tudo no colo do Senhor e dizer, tá vendo, o Senhor prometeu e Deus não está acontecendo, sabe? E a gente quer escrachar. Tem momentos que a gente precisa mesmo desabafar diante do Senhor, e o Senhor é um Deus misericordioso, irmãos. A gente precisa ser sincero diante do Senhor. Tem momentos em que a gente quer chegar diante do Senhor louvando, dizendo, Jesus, muito obrigado. Mas tem momentos que a gente quer desabafar mesmo. Tem momentos que a gente quer chegar diante do Senhor e dizer, Jesus, está tudo de cabeça para baixo. O negócio está difícil. Jesus, eu estou pensando até em desistir de ir para a igreja. E Jesus ama essas orações sinceras. Jesus não está repreendendo aquele homem. Jesus poderia dizer, incrédulo, vai embora, eu não vou abençoar a sua vida. Mas não, porque Jesus quer abençoar a sua vida. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Mas para você ser abençoado, você precisa acreditar em Jesus. Você precisa acreditar em Jesus. Você precisa confiar em Jesus. É por isso que antes de Jesus operar o milagre do lado de fora, Ele vai operar o milagre do lado de dentro, restaurando a fé, Espírito Santo de Deus, no coração daquele homem, para que ele pudesse acreditar que iria acontecer. Deus não precisa da tua fé para Ele fazer, não. Nenhum de nós estava lá quando Ele criou o universo a partir do nada. Ele não precisa que a gente acredite. Aleluia. Ele não precisa da minha fé. Não é como os deuses. Quem assiste filme da mitologia grega sabe que os deuses, dos gregos, da mitologia grega, eram deuses que precisavam da oração das pessoas para eles poderem ser fortes. Quanto mais as pessoas oravam e acreditavam neles, mas eles se fortaleciam. O nosso Deus não. Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de nada da gente. Não há nada que a gente ofereça a Ele que Ele já não tenha nos dado. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, somos nós que precisamos de fé para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Não é Deus que precisa da sua fé para fazer. Porque o que Ele precisa, Ele já tem o poder. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas quem precisa de fé para receber somos nós. É por isso que antes de Jesus operar o milagre na vida daquele homem, Ele trabalhou no coração dele e disse, tudo bem, eu quero fazer, mas antes deixa eu restaurar a sua fé, porque você não pode andar na rua como incrédulo, não. Eu quero restaurar a sua fé, eu quero restaurar a sua confiança. Você está chegando diante de Deus Todo-Poderoso. Você não pode chegar com dúvida no seu coração. Você precisa chegar sabendo que eu posso fazer. Mas Senhor, a igreja tal, mas Senhor, eu fui lá, eu falei com fulano, mas Jesus, fulano orou pela minha vida, não interessa. Agora você está diante de Jesus. Você está diante de Jesus. As suas decepções, as nossas, as minhas frustrações, eu não posso, que eu tive com homens, eu não posso colocar em Jesus, irmãos. Nós não podemos atribuir a Jesus. Se nós nos decepcionamos com homens, quantos de nós fazemos isso? Não, me decepcionei com fulano da igreja, não vou mais para a igreja, deixei de ser crente porque eu me decepcionei com fulano. Sim, amado, você se decepcionou com fulano, o nome desse fulano era Jesus? Não, não é. Então por que você está decepcionado também com Jesus? A gente tem essa mania, da gente se frustra com alguém, aí a gente se frustra com o Senhor também, mas só que o Senhor não frustra, não decepciona ninguém.
Nós precisamos saber separar as coisas. Aquele homem chega diante de Jesus, ele já passou pelos discípulos, e os discípulos não puderam resolver. Então ele chega diante de Jesus e ele já está sem fé. Por quê? Porque ele já teve uma experiência negativa, ele já teve uma experiência frustrada. Ele criou expectativa e a expectativa não foi atendida. Então ele já chega diante do Senhor sem fé. Mas o Senhor restaura a fé no coração daquele homem, porque a Bíblia diz que ele em lágrimas, ele diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, ele chorando, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Se você está aqui nesta noite, irmão, se você está ouvindo essa palavra, você já não consegue crer. Esta é a noite que você diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Por favor, Jesus, me ajude a crer. Me ajude a crer. Eu quero sair desse lugar crendo, Jesus. Antes do Senhor operar um milagre, restaura a fé dentro de mim. Restaura a confiança dentro de mim, Jesus. A Bíblia fala daquela mulher, um texto muito conhecido, que ela perdeu o filho. Ela está vindo num cortejo com o filho dela. Ela já era viúva e ela perde o único filho dela, e era um filho varão, era um filho homem. E a Bíblia diz que Jesus vem com os discípulos ali em festa, e vem o cortejo, né? O velório, se encontra a festa da vida com o choro da morte, a tristeza. E a Bíblia diz que antes de Jesus ressuscitar aquele menino, o que ele faz? Ele chega para a mãe. Aleluia. E diz assim: não chores. Glória. Não chores. Antes de Jesus operar o milagre, ele chega para a mãe e diz: não chore. Olha, tá bom, não chore mais. Sabe, Jesus é incrível. Aleluia. Jesus é incrível. Porque ele poderia simplesmente chegar e operar um milagre, mas antes ele se preocupa em consolar o coração da mãe. Aleluia. Antes ele chega e se preocupa em consolar. E Jesus é o único que tem esse poder de consolar alguém que está sofrendo por causa da morte. Jesus é o único que tem esse poder de consolar o coração de alguém que está sofrendo porque perdeu um ente querido. Ninguém mais tem. A gente diz assim, olha, que o Espírito Santo, quando acontecem essas coisas, o que a gente costuma dizer? Que o Espírito Santo conforta o seu coração, que o Senhor conforta o seu coração, porque somente o Espírito Santo, mais ninguém para fazer. A gente pode abraçar a pessoa como for, a gente pode fazer o que for, mas é só o Espírito Santo para consolar aquela pessoa. E Jesus fez isso porque ele sabia que ele poderia fazer. Então ele chega do lado da mulher e diz: não chores, não chores. E depois ele vai até o esquife. Aleluia, Jesus. Toca no caixão e diz: menino, se levante. Aleluia. E é isso. Eu não sei se você está entendendo, mas nesta noite o Senhor está lhe dizendo: olha, eu vou fazer aquilo que você está me pedindo. Mas antes eu preciso tratar dentro de você. Antes eu preciso lhe curar do lado de dentro. Às vezes a gente está muito desesperado por algo que está acontecendo do lado de fora. A gente diz: por que Jesus não me ouve? Senhor, faça logo. Faça logo, eu estou precisando, Jesus. E o Senhor dizendo: eu vou fazer, mas antes eu preciso trabalhar do lado de dentro. Porque você precisa voltar a ser crente. Hoje é noite de restauração da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje é noite de restauração. O Senhor quer restaurar a fé no nosso coração. A Bíblia vai dizer também que Jesus chega em Betânia. Jesus chega em Betânia e havia alguém que havia morrido lá fazia 4 dias, que era Lázaro, irmão de Marta e Maria. E Jesus foi lá para fazer o quê? Para ressuscitar Lázaro. Mas antes de ele ressuscitar Lázaro, ele vai conversar com Marta e ele vai conversar com Maria. Mais uma vez, irmão, Jesus poderia simplesmente ter chegado e ter poupado aquele tempo todo. Poderia ter chegado, ido lá, irmão, e resolvido logo, né, bispo? Eu poderia ter chegado e ressuscitado, ele já sabia o que ele ia fazer. Mas antes ele se preocupa em conversar com Marta e depois ele vai conversar com Maria. Antes de operar um milagre.
Porque Jesus, irmãos, Ele se preocupa com as nossas emoções. Ele se preocupa com como a gente está se sentindo. Ele se preocupa conosco. Ele sabe que Ele pode resolver o seu problema. Só que é mais importante a sua vida do que aquilo que Ele pode fazer por você do lado de fora. A sua vida é mais importante para Jesus. É por isso que às vezes o Senhor permite determinadas tempestades, determinadas lutas. E a gente não entende por quê, mas o Senhor deixa lá. Porque no meio daquelas situações o Senhor está tratando das nossas vidas. É mais importante para Ele o nosso caráter do que a gente chegue, como já foi dito nesta noite. Do que a gente tenha todas as bênçãos, mas não tenha a presença do Senhor. Como o nosso evangelista Marcos falou nesta noite. O Senhor deu a oportunidade a Moisés. Muitos de nós, muitos aceitariam. Ele chega para Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou lhe dar, vai um anjo na sua frente. Eu não vou não, mas vai um anjo, vai lutar por vocês as guerras. Vai pelejar as guerras, vocês vão vencer as guerras. Vocês vão entrar na terra prometida. A terra prometida é maravilhosa. Ou seja, o Senhor está dizendo: todas as bênçãos eu vou lhe dar. Quantos de nós não gostaria de ouvir isso do Senhor? Eu vou lhe dar tudo o que eu disse que faria. Eu vou fazer. E tem muita gente que assim, quando recebe do Senhor a bênção, já deixa logo o Senhor, já esquece do Senhor e vai embora. Mas Moisés diz: não, Senhor, eu não quero as bênçãos somente. Eu quero a tua presença. Eu aprendi a caminhar contigo, Senhor. Eu aprendi a sentir a tua presença. Com o Senhor eu passo pelo deserto, Senhor. Mas não vale a pena estar numa terra prometida que manda leite e mel, se a tua presença não estiver. Se a tua presença não estiver. Eu convido você a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus. Porque muitos de nós estamos na presença do Senhor dizendo: Senhor, é tudo que eu quero é que o Senhor resolva aquele problema para mim. Tudo que eu quero é que o Senhor resolva logo essa situação. Eu já não aguento mais. Mas o Senhor nesta noite nos trouxe até este lugar para dizer para a gente: deixa eu tratar primeiro do lado de dentro, deixa eu tratar seu coração. Feche seus olhos nesta noite. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor o seu coração. Eu não sei como você chegou até este lugar. Não sei como está a sua alma. Mas coloque diante do Senhor. Feche seus olhos. E nesta noite eu quero fazer um convite. Se existe alguém neste lugar, igreja, feche os olhos. Se existe alguém neste lugar que está numa condição dizendo: Senhor, hoje eu estou precisando de uma intervenção do Senhor na minha vida, muito séria, Jesus. Queria convidar você a vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Se você está dizendo: Jesus, eu estou me sentindo assim, desanimado, eu estou me sentindo sem força, eu estou me sentindo sem fé, eu estou precisando que o Senhor me renove, Jesus, do lado de dentro. Eu preciso voltar a acreditar. Convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Mas se não tiver aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Diga: Senhor Deus, Tu sabes como eu estou, Senhor. Tu sabes como eu cheguei até este lugar, Senhor. Tu sabes como está meu coração. Tu sabes como estão os meus sentimentos, a minha mente, Senhor. Tu sabes. Vem me fortalecer nesta noite, Senhor. Vem me encher da Tua presença, Senhor. Vem me encher do Teu Santo Espírito, para que eu possa sair deste lugar, Senhor Deus, crendo que o Senhor é o Deus que ainda faz milagres, que moves as montanhas, Senhor. Vamos cantar mais uma vez: esta casa é Tua casa. E vamos declarar: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor governe todas as coisas. Eu quero que o Senhor governe todas as coisas, Senhor. Eu quero que o Senhor governe todas as coisas, Senhor. A casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, Senhor. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Encerrar esta casa. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, Senhor. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Aplauda o Senhor nesta noite. Vamos começar a continuar. Aleluia. Desfibrilador espiritual na igreja hoje. Glória a Deus. Vamos sair com a fé renovada, amém? Santa Maria Rosa vai fazer a oração final.